Senhor, nós pudéssemos, né, ficávamos aqui a tarde inteira ouvindo a Fábio. Deus é muito bom. Então, eu gostaria, né, dando continuidade a esse trabalho dessa tarde, gostaria de convidar a Dê para estar orando pela vida do pastor Charles, que vai estar ministrando para nós nessa tarde, pedir ao Senhor para estar enchendo ele do poder dele, para que tudo que ele disser nessa tarde possa vir direto aos nossos corações e que possa, né, que possa ser, que nós possamos praticar no nosso dia a dia. Dê, ore pela vida do pastor Charles, fazendo um favor. Amém. Aleluia. Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença, para que o Senhor possa vir a nos ensinar novamente, nessa tarde separada para ti, para que o teu nome, acima de tudo, seja engrandecido. Quero te agradecer porque nós já fizemos as nossas petições ao Senhor no decorrer da semana e nesse dia, e agora queremos te agradecer, porque cremos que o Senhor, ó Pai, já preparou aquilo que está no teu coração e ministraste na vida do teu servo Charles. Toma a vida do pastor Charles nas tuas mãos, continue conduzindo conforme o teu querer e a tua vontade, e ensina-nos mais um pouquinho daquilo que está no teu coração, para que nós que aqui estamos reunidos em teu nome, possamos aprender um pouquinho mais de ti, como igreja, para que possamos não só aprender, mas praticá-la. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia. Amém. 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 Pastor Charles, a palavra está com o Senhor e eu quero dizer mais uma vez que é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso meio. Para nós é um privilégio poder estar ouvindo o Senhor mais uma vez. Olha, fique à vontade, que nós vamos estar aqui atentos a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa tarde. Amém? Amém. A paz do Senhor a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá? Aleluia. Gente, prazer, a paz do Senhor a todos. Que bom, né? Conhecer mais um pedacinho da família, que nós somos uma única família, separados por enquanto aqui na terra, porque cada um mora num lugar diferente. Mas sendo preparados, né? Numa só fé, num só amor, num só batismo, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz do Senhor, muito obrigado pelo convite, né? E é sempre um prazer a gente poder estar estudando a palavra de Deus. E que bom que vocês escolheram, mas vocês escolheram um livro que, do ponto de vista histórico, é um pouquinho complicado da gente localizar em termos de uma linha de tempo, porque no passado o livro de Crônicas, o livro de Esdras e Neemias formavam uma coisa só. E depois é que foi separado para facilitar a nossa compreensão, né? Mas como eu estava falando no sábado passado, eu acho interessante os capítulos 3 e 4, porque ali, né, Deus começa a orientar aquele povo que todo processo de reconstrução na vida da gente, primeiro tem que partir da restauração do altar, como eu disse na semana passada, né? Ninguém consegue construir, edificar nada sem primeiro ter o seu altar levantado e consagrado ao Senhor nosso Deus. E no livro de Esdras, eu acho muito interessante que eu vejo a palavra fidelidade, gente. Porque Deus manteve a sua promessa de restaurar aquele povo. Mesmo depois de tanta desobediência, de idolatria, de apostasia, né? O Senhor usou a vida do profeta Isaías 150 anos antes, usou a vida do profeta Jeremias, chamando a atenção daquele povo, que se eles não se arrependessem, Deus permitiria que eles fossem levados, né, para uma terra distante, longe do templo, que eles tinham tanto orgulho. Nós precisamos lembrar que os judeus tinham um orgulho muito grande em relação ao templo em Jerusalém. E mesmo, né, tendo orgulho de ter um templo consagrado a Deus, o próprio Salomão, lá em 1 Reis, né, no capítulo 8, quando ele faz a oração de consagração do templo de Jerusalém ao Senhor, ele disse algo que todos nós sabemos, né? Que nem os céus podem conter a glória de Deus.
Então, Deus ainda se manifesta num templo feito pelas mãos dos homens, porque o prazer de Deus é estar na companhia do seu povo, né? Esse sempre foi o prazer de Deus, de estar junto conosco. Então, eu vejo que o livro de Esdras, ele, na verdade, ele vai falar sobre o quê? A fidelidade de Deus, né? A fidelidade de Deus em restaurar, né, aquele povo, a terra que ele havia entregado aos seus antepassados. E no capítulo 4, é interessante que os samaritanos oferecem ajuda para aqueles judeus que retornam do exílio, né, do cativeiro babilônico, para poderem reconstruir o templo. E eu falei na semana passada, cuidado com quem se aproxima de você. Nem todo mundo que se aproxima da gente se aproxima verdadeiramente com o interesse de nos ajudar. Muitas vezes essas pessoas vão se aproximar de nós com o sentido de identificar quais são os nossos pontos fracos para usarem isso contra nós para tentar nos destruir. Então nós precisamos pedir muito a Deus discernimento espiritual para nós enxergarmos verdadeiramente quem veio para somar, para ajudar a construir e quem é que se aproxima da gente no sentido de querer destruir, né? E a palavra diz que o Espírito de Deus nos permite enxergar além das aparências. Glória a Deus por isso, né? As pessoas podem mentir, trapacear, enganar, mas o Espírito de Deus, ele sempre revela o oculto e o escondido. E a proposta para hoje é uma proposta interessante, né? Porque aqui vai falar da retomada da construção do templo. O primeiro, vamos colocar que o início de tudo foi restaurar o altar. E antes de reconstruir a cidade, de reconstruir os muros, né, o Senhor tinha interesse que a casa dele fosse reconstruída primeiro. E o livro do profeta Ageu e do profeta Zacarias, que foram contemporâneos de Esdras, vão mostrar para a gente que o povo estava mais interessado em edificar a sua própria casa, deixando a casa de Deus, né, em segundo plano. E aqui a gente vai ver no capítulo 5 que Deus vai levantar Ageu e o profeta Zacarias no intuito de quê? De motivar aquele povo a levantar outra vez a sua casa, né? Porque o lugar de adoração não pode ficar deserto e nem destruído. Então, eu acho muito interessante, né? Ageu vai deixar isso muito claro. Falou, olha, enquanto vocês estão correndo atrás de construir a casa de vocês, nada está dando certo. Vocês trabalham, se cansam, e o salário que vocês colocam num saco é como se fosse um saco furado, né? Eu costumo dizer que não fazer a vontade de Deus é viver perdendo tempo. Era isso que o profeta Ageu estava dizendo para o povo daquele tempo. E Zacarias, né, gente? O nome Zacarias traduzido significa aquele de quem o Senhor se lembra. E alguém de quem o Senhor se lembra é alguém que jamais é esquecido. Então, você se lembre nessa tarde, né, de que Deus ele é fiel em cumprir as suas promessas. O apóstolo Paulo, ele escreve isso a Timóteo, dizendo que se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque ele não pode negar a ele mesmo. Amém? Então, esse é o nosso pontapé inicial. Vocês estão me ouvindo? Positivo? E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, para facilitar para a gente, porque, na verdade, Esdras, ele vai se preocupar em falar primeiro o que aconteceu para que o povo escolhido do Senhor fosse levado para a Babilônia, né? Ele vai falar sobre a história dos reis, que os reis se afastaram de adorar o Senhor, que eles falharam nesse propósito de se manter fiel ao Senhor, e por causa disso o povo foi levado para o cativeiro. Então o cativeiro babilônico ele foi resultado de uma coisa que a gente já sabe, desobediência. E esse ainda é um problema que a gente tem em pleno século XXI, né? A gente faz quase tudo que Deus manda, mas fazer quase tudo é a mesma coisa que não fazer nada. O rei Saul é um exemplo clássico que nós temos, né? Quando eu vejo a história de Saul, que um dia o Senhor usa a boca de Samuel e diz para ele que ele se tornaria no novo homem quando o Espírito de Deus se apoderasse dele, é o homem que termina a sua vida consultando, né, uma feiticeira num centro de magia negra. E no final da sua história, todos nós sabemos que ele acabou tirando a própria vida. Então, foi alguém que experimentou o poder de Deus, foi alguém que testemunhou o que Deus pode fazer,
ele sai para procurar as jumentas do pai dele e Deus dá para ele um trono, né? Assim como deu para Davi. Mas Davi, ele estava muito mais preocupado na forma como Deus o via, né, do que o trono em si mesmo. Então, a gente precisa também deixar uma lição aqui nessa tarde, que nós temos que aprender a procurar o Senhor por quem ele é, não por aquilo que ele possa nos dar, né? Os leprosos, quando foram atrás de Jesus, eles foram atrás de uma cura. E Jesus curou os 10, mas só um voltou para agradecer, né? Então, a história que Esdras vai contar para a gente, ela vai iniciar quando? Quando termina o cativeiro babilônico. Esse cativeiro terminou no ano de 539, foi quando Babilônia foi conquistada pelo Império Medo-Persa, e um ano depois, em 538, o rei Ciro, ele assina um decreto permitindo que esse povo retornasse para Jerusalém para reconstruir o templo e reconstruir a cidade, né? É a partir desse momento, de 538, que Esdras começa a relatar uma série de fatos que vão ocorrendo. E ele vai, na verdade, narrar o que acontece de 538, quando Ciro dá permissão para que eles voltem para reconstruir o templo e a cidade, e termina em mais ou menos 450 a.C. E só quero lembrar aqui que vários reis vão passando nesse período. A gente começa com Ciro. Esdras, capítulo 1, já começa contando a história do decreto que o rei Ciro ele fez, né, permitindo os judeus retornarem para sua terra. Depois nós tivemos Cambises e Dário, ou Dario I, que vem como rei. Depois, Dario I, ele tem um filho chamado Xerxes, que nós conhecemos como Assuero, que é o mesmo Assuero da história de Esther, que todos nós já sabemos. E Assuero, que era chamado de Xerxes, que era um termo grego que se dava aos reis da Pérsia, ele tem um outro filho chamado Artaxerxes I. Então, a história de Esdras vai passar no reinado de Artaxerxes I, tá bom? Para a gente poder se localizar na linha histórica aí. E a história nos conta que Artaxerxes, chamado também de Xerxes II, ele governou praticamente aí quase que 50 anos depois que o templo foi reconstruído. Mas para a gente começar aqui, é interessante a gente ver que toda vez que você se dispõe a fazer a obra de Deus, que você se dispõe a obedecer aquilo que Deus está falando, prepare-se, porque sempre nós vamos sofrer oposição. Nós estamos vivendo um ano eleitoral, que é um ano que a gente precisa redobrar as nossas orações, o nosso jejum, porque existem poderes constituídos que estão querendo trazer o caos para a nossa nação, né? A gente vai ver nessa história que havia um governador persa, chamado Tatenai, e quando eles começam a reconstrução do templo, Tatenai vai liderar uma oposição a esse processo de reconstrução do templo. Num primeiro momento, ele vai ser bem sucedido. Lá no capítulo 4 diz que o rei Artaxerxes, quando ele recebe uma carta, né, aquela carta foi escrita para o rei, mostrando o passado de Judá e de Jerusalém, como que eles foram rebeldes, né, não aceitavam o domínio de povos estrangeiros, e essa carta é usada contra o projeto de reconstrução do templo. E aí, o que nós vamos perceber aqui? Que quando essa carta chega até o rei Artaxerxes, ele vai decretar que aquela obra precisa ser parada. E todos nós sabemos que o templo, né, essa obra ficou parada aí entre 15 e 16 anos, tá? Depois, quando Dario chega ao poder, né, uma nova carta vai ser escrita para o rei Dario ou Dário, tá? E os judeus vão contar para ele que ele deveria buscar, né, no local onde ficavam os acervos dos decretos dos reis que vieram antes, que eles deveriam procurar em Babilônia, né, esse decreto que o rei Ciro assinou, permitindo que os judeus voltassem para Jerusalém para reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Então, uma coisa que me chamou a atenção aqui, né, é que os samaritanos, num primeiro momento, eles tentam interromper a obra. Depois, esse povo que era inimigo do povo de Deus escreve uma carta, né, para uma autoridade constituída, que era o rei, distorcendo a realidade, e a obra ela vai ser cessada.
mas eu quero que a gente guarde nesta tarde que, apesar de autoridades, entre aspas, que parecem ser poderosas, se levantarem na terra para tentar frustrar os planos de Deus, ninguém consegue isso, né? Por mais poderoso que as pessoas possam se sentir, isso vale para a presidência da República, isso vale para o governador do estado, para um prefeito, por mais que o homem ache que ele tem poder, tudo sempre vai caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então, a obra foi interrompida, mas assim que eles escrevem uma nova carta para um novo rei, esse rei vai não somente permitir que a obra continue sendo edificada, como ele também vai assumir o compromisso de pagar as despesas da reconstrução do templo. Então, o capítulo 5 de Esdras vai falar isso para nós, né? Quer dizer, há uma tentativa de usar um poder constituído para frustrar o plano de Deus, isso não dá certo. Uma carta vai ser escrita para o novo rei, e quando este novo rei ele recebe a carta, ele vai tomar conhecimento de fatos que até então ele não tinha, e aí o povo de Deus vai receber uma autorização para dar continuidade na reconstrução do templo. E olha como é que o nosso Deus é tremendo. Além do rei permitir que a obra seja reiniciada, quem vai financiar a reconstrução do templo é o próprio rei, né? Então é para a gente perceber aquilo que a palavra do Senhor diz, né? Que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não tenha medo quando você sofrer nenhum tipo de oposição, porque o nosso Deus, ele é rei sobre toda a terra, e a vontade de Deus, ela tem que se cumprir. Então eu vejo que um rei interrompeu a obra, outro rei permitiu que a obra fosse reiniciada e ainda financia essa obra com recursos dele mesmo, né? Fruto dos impostos que eram pagos. Então, no capítulo 5 de Esdras, eu acho que nesse ano de eleição, no ano onde tem tanta gente tentando silenciar a igreja, né? Nós percebemos que essa pandemia, ela é um ensaio do que o anticristo vai fazer quando ele estiver no poder, né? Fomos obrigados a usar máscaras, eu sempre vi as máscaras como um símbolo do silenciamento da voz profética da igreja, né? Em muitos lugares nós fomos impedidos de realizar cultos, né? Porque o inimigo sabe que a nossa força está exatamente na comunhão. A palavra diz que quando os servos de Deus se reúnem, o Salmo 133 vai falar sobre isso, Deus ordena a bênção sobre o seu povo, né? Eu entendo que aqui nesse momento nós temos pessoas de diferentes lugares participando de um estudo bíblico, né? O culto online, eu acredito que ele seja válido para uma pessoa que às vezes está impossibilitada de estar no templo, mas nada substitui quando nós nos reunimos como povo de Deus e adoramos ao Senhor juntos. Amém. Né? Eu creio que essa pandemia serviu para duas coisas. Aqueles que estavam mais ou menos frios saíram fora da igreja, mas aqueles que quiseram mais de Deus buscaram mais ao Senhor. Então essa pandemia, ela acabou sendo um divisor de águas entre aqueles que querem ver a obra de Deus avançar, como é o que está acontecendo no capítulo 5 de Esdras, e aqueles que optaram em pular fora, né, porque não aguentaram a pressão. Então esse capítulo, ele é muito interessante. E eu queria chamar a atenção no verso 5 do capítulo 5, que está escrito assim, olha: porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dario ou Dário, e então responderam por carta sobre isso. Olha que coisa interessante. Nós temos o mesmo grupo tentando prejudicar a reconstrução do templo. Mas agora chega um tempo onde os olhos de Deus estão sobre os anciãos. E ancião no Antigo Testamento, gente, está sempre se referindo a pessoas de autoridade. É por isso que nós temos que orar por aqueles que nos governam, para que a gente tenha uma vida mansa, quieta e sossegada, né? Nós não podemos, a nossa bandeira é Cristo. A nossa bandeira não é partido político, a nossa bandeira não é ideologia, a gente não é simpatizante das ideologias dos homens. A nossa bandeira é o Evangelho e a nossa bandeira é Jesus Cristo. Amém. Né?
E aqui o texto diz que os olhos do Senhor estavam sobre aqueles que eram autoridade em Judá. E Deus iluminou esse povo para escrever uma carta para o rei Dario, né? E o rei Dario vai emitir um novo decreto confirmando aquilo que Ciro já havia dito lá em 538, tá? Um ano depois que Babilônia chega ao fim. Então eu vejo que aqui a gente precisa perceber, né, que o povo de Deus tem que ser muito bem informado. Veja bem que a nova carta que vai ser escrita, ela vai narrar, né, nos capítulos... O 6 ainda fala isso de uma forma melhor ainda. Essa nova carta que vai ser escrita, ela vai trazer fatos, acontecimentos, né, que o rei Dario não sabia, mas aquilo já tinha sido ordenado na forma de um decreto. E aí eu vejo que para nós agora, o que a gente precisa tirar como um princípio básico para nós, né? De nós aprendermos a sempre agirmos, né, com tato, sabedoria e conhecimento. Se nós tivermos tato, delicadeza na forma de nós nos expressarmos, nós sempre vamos ter que falar a verdade. Porque importa agradar a Deus e não aos homens. Mas a palavra dita de forma errada ou movida por um sentimento errado, ela pode produzir um resultado negativo. Então Deus encheu de sabedoria esse povo na hora de responder ao rei por que eles estavam retomando a obra de reconstrução do templo, né? Eu acho que às vezes falta isso para nós como corpo de Cristo. Nós temos que defender a verdade do evangelho, mas nós temos que ter sabedoria e conhecimento daquilo que nós defendemos para que Deus possa validar aquilo que está saindo da nossa boca. Então essa já é uma grande lição que o capítulo 5 ele deixa para nós e o capítulo 6. Eles inclusive mencionam que Nabucodonosor retirou os vasos de ouro, né, do templo em Jerusalém, que esses vasos, os utensílios estavam guardados no depósito do novo rei, né, do rei da Pérsia, e que esses vasos, esses utensílios deveriam ser devolvidos ao povo para que o culto de adoração ao Senhor continuasse, né? Então, é muito interessante quando ele fala isso, né? Que ele deixa claro que não só a reconstrução do templo já estava previsto na lei, como todos os utensílios e tudo aquilo que seria utilizado nesse culto de adoração ao Senhor estava dentro do depósito do rei da Pérsia e deveria ser devolvido aos judeus para que eles pudessem restabelecer o seu culto ao Senhor. Amém, né? E eu acho interessante, gente, nisso aí, é que quando a gente se dispõe a fazer as coisas de Deus da forma correta e do jeito que está escrito na palavra, não do nosso jeito, não com a nossa intenção do coração, mas de acordo com a palavra de Deus, as coisas dão certo, né? As coisas sempre vão dar certo quando nós estivermos dispostos a fazer tudo conforme está escrito na lei do Senhor. Não foi o conselho dado a Josué antes de entrar na terra prometida, né? Que ele não deveria virar nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele deveria simplesmente obedecer a tudo quanto estava escrito naquele livro, né? No livro da lei. E o mesmo Senhor que foi com Moisés seria com ele também. Então, o tempo de Esdras, ele vai falar de quê? De restauração, de reconstrução, né? De oposição de um povo que ficou na terra e das autoridades constituídas, né? Mas o Senhor, ele jogou por terra todos os planos traçados por Tatenai, que era o responsável pela região da Palestina, onde estava Judá e Jerusalém, né? E também dos samaritanos. E aquela obra, ela foi concluída. E olha que interessante, com recursos dados pelo próprio rei, o rei Dário, né? Então, é muito interessante a gente ver isso. E da mesma forma, quando eles escrevem a carta pedindo ao rei Dário que fosse em Babilônia, né? Lá no capítulo 6, ele já fala isso, que fossem procurar entre tudo aquilo que foi transportado de Babilônia para a sede do Império Medo-Persa, né? Que se procurasse o decreto de Ciro e os utensílios da casa do Senhor, da mesma forma como eles foram orientados, eles fizeram.
E o texto no capítulo 6 diz que Dário mandou procurar em Babilônia e não achou. E aí depois ele vai ter que mudar o lugar de procura do decreto e onde estavam os utensílios que foram consagrados ao Senhor em Acmetá, que era a residência de verão dos reis da Pérsia. Então, o capítulo 6, ele começa a falar sobre isso, né? E eu acho interessante que quando Tatenai, que era uma espécie de governador, né, da região de Judá e Jerusalém, ele fica sabendo que havia um decreto anterior, né, dando permissão aos judeus para reconstruírem o templo, ele foi impedido de tentar atrapalhar. Então, povo de Deus, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter mais informação sobre o mundo que nós estamos nele também. Nós temos que nos informar sobre a palavra de Deus e nós temos que não colocar a cabeça dentro de um buraco como um avestruz. Nós precisamos tomar consciência que nós estamos numa realidade de uma batalha entre o bem e o mal, e que o mal se organiza para tentar prejudicar o povo de Deus, como foi no tempo de Esdras. Mas o mesmo Deus que garantiu vitória lá atrás é o mesmo Deus que nos garante vitória no tempo presente. Mas nós precisamos ter tato, sabedoria e conhecimento, né? Se nós tivermos essas ferramentas, nós vamos conseguir ver aquilo que Deus nos prometeu tornando realidade, né? E quando Tatenai fica sabendo que aqueles judeus que estavam reconstruindo o templo estavam agindo dentro da lei, ele foi obrigado a ficar em silêncio, a cumprir o decreto do rei Dário e, ao mesmo tempo, fornecer dinheiro para que a obra pudesse ser concluída. Esse é o nosso Deus, né? Que não só permitiu que a sua casa fosse construída, e aquilo que Salomão escreve, né? Que Deus permite o ímpio ajuntar para entregar na mão do justo. Creia nisso. Deus permite que o ímpio tenha recursos na mão dele, para Deus tirar da mão do ímpio e financiar a obra dele. Olha que coisa linda que a gente vê nesses capítulos 5 e 6 de Esdras, né? Aquele Tatenai, aquele que tentou colocar o rei contra o povo, ele não só teve que ficar em silêncio, como ele teve que tirar dinheiro dos impostos e entregar na mão dos judeus para que a obra da casa de Deus fosse concluída. Esse é o nosso Deus, viu? Ele é o Deus que cuida do órfão, da viúva e do estrangeiro. Nós não estamos órfãos neste mundo, povo de Deus. Às vezes parece que o mal está sobressaindo, parece que o mal está nos encurralando. Creia na soberania de Deus. Porque ainda que os valentes e poderosos da terra se levantem, a última palavra, ela vem do rei de toda a terra. Então, eu acho que a grande lição que fica para a gente, nesses capítulos 5 e 6, né, é que Deus tira do ímpio e coloca na mão do justo, para que a vontade de Deus, para que a obra de Deus, ela possa ser estabelecida na terra, né? E uma coisa que eu achei interessante, nós temos que agir sempre dentro da lei, né? É por isso que a igreja hoje ela está preocupada em conhecer direito, porque a gente sempre deixa isso na mão dos outros, né? Eu escuto as pessoas falarem assim, pastor, é certo um cristão se envolver com política? Eu falei, olha, se o cristão não se envolver com a política vai determinar o que a igreja pode ou não fazer. Então, nós temos uma responsabilidade como cristãos de estarmos nos inteirando das coisas, né? Para que Deus faça os nossos inimigos retrocederem, como ele fez no tempo de Esdras, né? Nós estamos vivendo um tempo aí onde pessoas que se assentam em cadeiras estão se considerando como deuses, né? Decidem o que querem, do jeito que querem, não respeitando a lei. E a lei existe para todos. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, ele diz isso, que quem tem que ter medo da lei é quem transgride a lei. Se eu ajo dentro da lei, eu vou ter o louvor dela. Então, nós, como servos de Deus, nós temos que agir dentro da lei, né? Mas não podemos aceitar leis que tentam afrontar a Deus ou aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Então, como foi no tempo de Esdras, nós precisamos nos posicionar e continuarmos orando, jejuando, intercedendo pelos nossos anciãos do tempo presente, pelas autoridades que têm o temor de Deus no seu coração, né? Para que todo decreto, para que toda arma preparada contra nós não prospere, como escreveu o profeta Isaías. E aqui o texto continua dizendo,
Olha o que diz o capítulo 6, verso 8 de Esdras. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos arrecadados naquela região, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. Olha, outra vez aí. O rei dá ordem para que aqueles líderes que Deus havia levantado tivessem liberdade para concluir a construção do templo em Jerusalém e que, né, vamos colocar aqui, da Receita Federal daquele tempo, se tirasse os recursos para que a obra pudesse ser concluída. E outra, viu, gente? Não foi só dinheiro, não. Se você ler no verso 9, tudo aquilo que era necessário para poder se cumprir os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas dentro do templo, no verso 9, animais, trigo, vinho, azeite e sal. Tudo deveria ser entregue nas mãos dos sacerdotes para que o ritual, os sacrifícios, os holocaustos e as ofertas não faltassem na casa de Deus. Que Deus é esse, hein? Que além de mandar o recurso para terminar a obra, ele ainda manda tudo que a obra precisa. Olha a ordem que o rei Dário deu, que não faltem os animais, que não faltem o trigo, que não falte o azeite, que não falte o sal. Para quê? Para que todo o sistema de adoração ao Senhor seja restabelecido em Jerusalém. Viu o que Deus é capaz de fazer? Né? E olha o que ele diz no verso 10 do capítulo 6. Para que se ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus. E olha que coisa linda. O rei vai dizer assim, sabe por que eu quero que a casa seja restaurada? Para que se faça uma oração pela minha vida e pela vida dos meus filhos. Gente, a oração do justo, ela é poderosa em seus efeitos. O rei não só permite que a obra seja concluída e que tudo que é necessário para fazer os holocaustos, os sacrifícios e as ofertas não faltem dentro do templo, como ele ainda pede que isso seja feito para que o Deus de Israel pudesse abençoar a vida do rei e dos seus filhos. Amém. Aqueles que se levantam contra nós quando as coisas apertam, é atrás de nós que eles vêm para pedir oração. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, fala isso. Que aqueles que falam mal de nós, aqueles que criticam a nossa forma de vestir, aqueles que criticam a nossa forma de adorar, aqueles que dizem que nós somos mentes atrasadas, para não falar outras coisas que eles se referem a nós, quando o tempo do aperto e da angústia chega, é atrás de nós que eles vão vir para pedir oração. Né? Então, fica firme no seu propósito de adorar o Senhor. Às vezes, Deus vai permitir a gente atravessar algumas guerras para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Então, você tem o direito de cansar, você só não tem o direito de desistir, né? Porque Deus tem planos maiores para fazer através da nossa vida. E o rei ainda faz algo lá no capítulo 6, verso 11, que ele diz assim, olha, se alguém tentar atrapalhar, ou se alguém tentar mudar esse decreto, né? Olha o que ele diz, que se arrancaria as vigas da casa dessa pessoa, faria-se uma forca para essa pessoa, ela deveria morrer enforcada por desobedecer a ordem do rei, e a casa dessa pessoa teria que ser destruída. Por isso que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, né? Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 21, ele diz, não te deixes vencer pelo mal, mas paga o mal com o bem. Quando a gente retribui o mal com o bem, né, os nossos inimigos vão cair na armadilha que eles preparam para nós. Você já conhece essa história com o Mardoqueu, né? Lembram da história? Amã fez uma forca para Mardoqueu e ele morreu na forca que ele mesmo mandou construir, né? Então a gente percebe que isso se repete ao longo das Sagradas Escrituras. E o rei dá essa ordem, que ninguém deveria interromper aquela obra,
né? E se alguém tentasse atrapalhar aquele povo de reconstruir o templo e de voltar a adorar o Senhor, que essa pessoa seria punida com pena de morte. Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam sobre o sofrimento, eu ainda acho que o sofrimento é a melhor escola que nós temos, gente. Nós aprendemos lições preciosas do sofrimento, né? Porque o sofrimento, ele pode te levar para a presença de Deus, mais ainda, ou o sofrimento pode te afastar do Senhor. Então, nós precisamos entender que o Senhor nos corrige como um pai que nos ama e que deseja o melhor para nós. Hebreus capítulo 12 vai falar sobre isso, né? E olha o que o rei Dario diz no verso 12 do capítulo 6, hein? Ele diz assim: e todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens ou sua prisão. O rei deixou claro que qualquer pessoa que não adorasse ao Deus de Israel, conforme estava escrito na lei, né, que essa pessoa seria punida. Então, nós não estamos órfãos, né? Eu acho que o capítulo 5 e o capítulo 6, ele vai trazer exatamente isso, né? No 3 e no 4, a gente tem inimigos poderosos se levantando para impedir a construção do templo em Jerusalém. No capítulo 5 e 6, a gente vê o triunfo do povo de Deus, Deus tirando da mão do ímpio, entregando nas mãos deles, para que a obra pudesse ser concluída, né? E depois, quem for, né, no próximo sábado ainda vai ter um pouquinho mais, mas no capítulo 7, né, muito mais do que dinheiro e animais para o sacrifício, vai ser oferecido tudo que era necessário para que a obra de Deus pudesse continuar ali no tempo de Esdras, né? Eu vejo que Esdras, ele foi levantado num momento assim muito oportuno e muito importante, né? Um tempo de restauração, um tempo de reconstrução, mas tudo conforme a vontade do Senhor, né? E essa história, ela é uma história muito bonita, porque o templo finalmente, né, ele vai ser concluído, uma obra que levou 15 anos, né, devido à interrupção provocada aí por autoridades constituídas na terra, mas certo é de que o templo ficou pronto, né? A história conta para nós, se a gente for olhar depois, tá? Que essa obra, ela acabou ficando pronta aí 5 anos. 5 anos foram necessários para terminar aquilo que Deus havia dito. Então, eu só queria terminar dizendo algo, que só vive o propósito quem suporta o processo. Vocês já ouviram essa frase, não já? Agar é um exemplo também na Bíblia que eu acho interessante, porque quando Agar tentou sair da casa de Abraão e Sara, né, como uma escrava fugitiva, Deus apareceu para ela no deserto e mandou ela voltar. A Bíblia diz que ela começou a desprezar Sara, porque carregava um filho no ventre, né? Ela foi arrastada para uma história que não era a história dela, porque o Senhor não havia prometido a Abraão um filho com a escrava e sim com a esposa, e Sara começou a pegar pesado com ela também. Mas eu acho que, na verdade, a gente percebe aí que no primeiro momento ela tenta fugir e Deus faz ela voltar. Mas depois, né, que Isaac nasce, que Ismael já está com seus 14 anos de idade aí, é interessante que Deus usa a boca de Sara para dar uma ordem, né, para dizer que era hora de lançar a escrava e o filho fora. E quando Abraão ficou condoído com isso, o Senhor falou com ele assim: escute o que a sua esposa está dizendo. Agar vai embora da casa de Abraão, mas ela vai para o deserto, vai carregando seu filho Ismael, mas ela sai debaixo da promessa de Deus. E Deus deu para Ismael e para Agar um poço no meio do deserto. Gente, um poço no meio do deserto é como uma mina de ouro. E a Bíblia diz que o menino teve que se tornar flecheiro. Para quê? Para defender aquilo que Deus havia dado a ele e a sua mãe. Então, vamos lutar, vamos perseverar, né? Vamos lutar, vamos ser flecheiros também, né? Para nós protegermos aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Deus levantou Esdras no passado
e agora Deus levanta a minha vida e a sua vida para que aquilo que ele planejou possa vir à existência através da nossa vida. Nós somos vasos de barro, mas somos amados do Senhor, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Ninguém. Né? Então fica essa reflexão dos capítulos 5 e 6, num ano de eleição, num ano onde parece que tanta gente está querendo caos, tanta gente abraçando o que é errado, mas eu quero assim, vamos continuar orando e clamando, né, para que os planos dos nossos inimigos sejam frustrados, né? Mas Deus continua sentado num alto e sublime trono, e é Ele quem dá a palavra final sobre todas as coisas, né? E eu acho que estudar Esdras, né, é mais do que um incentivo para todos nós, sabe? Porque aqui está falando da fidelidade de Deus em manter a sua promessa, mesmo quando o seu povo se torna um povo rebelde, desobediente, mas Deus, ele cumpre as suas promessas por amor ao seu nome, né? E eu deixo, tá? Essa reflexão curtinha, porque a gente, né, é um estudo longo, mas vale a pena fazer a leitura do livro de Esdras, Neemias, e ver como é que o Senhor, ele faz com que o ímpio entregue na nossa mão aquilo que é para o louvor e para a glória dele. Deus abençoe vocês. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Que gratidão pelo Senhor, por tudo isso que Ele tem feito entre nós. A gente era um grupo de 6 pessoas que decidiu reunir para estudar a palavra. E o Senhor tem multiplicado esse grupo e tem colocado pessoas para contribuir com esse crescimento. Agradeço ao Senhor, pastor Charles, pela vida do Senhor, que o Senhor seja glorificado. Amém. Muito obrigada por essa palavra que nos alimentou essa tarde, aqui abriu várias portas, foi desbloqueando, foi tirando, assim, revelando coisas para gente que a gente não esperava. Só entre 2 capítulos, capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Esdras. Irmãos, eu gostaria de falar para vocês, o canal do YouTube do pastor Charles está lá no grupo do Metanoia. Quem quiser, é só ir lá, clicar no canal dele, para ir lá na página do canal dele do YouTube para curtir. Se o pastor Charles tiver outras redes sociais e quiser compartilhar conosco também, pastor, só me mandar que eu coloco lá no grupo também, tá? Gostaria de agradecer também, Fábia, sua linda, pela sua vida, por você ter aceitado estar aqui com a gente nessa tarde. E só para lembrar, irmãos, semana que vem o nosso estudo continua. É o capítulo 7, o capítulo 8. Franco vai estar dando esse estudo para nós. E no dia 30 é o nosso irmão Vanderly, que vai estar finalizando esse capítulo esse livro de Esdras, né? Aí a gente já vai entrar num novo desafio, a gente já vai entrar num novo livro, tá? Assim que terminar o último capítulo, a gente já vai colocar lá o novo livro que nós vamos começar a ler. A gente já leu, pastor, já o livro de Neemias aqui neste grupo. O livro de Neemias, o livro de Esther, o livro de Esdras é o 3º livro que nós estamos lendo. Parabéns, parabéns, tá? Porque eles se completam. Boa escolha. E, assim, está sendo lindo o que o Senhor está fazendo, as revelações que o Senhor está trazendo para nós. É difícil, não é um trabalho fácil, a gente passa por situações que tem hora que dá vontade de desistir. Já pensei em largar várias vezes, falar, Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo. Mas sempre chega uma pessoa usada pelo Senhor, sempre o Senhor vem falando que esse trabalho foi Ele, né, que colocou no nosso coração e que nós devemos continuar com esse trabalho. E o grupo que só tinha 6 pessoas, agora já vai para 85 pessoas. Glória a Deus. E está lindo o grupo. E eu gostaria de agradecer vocês que estão aqui conosco nessa tarde. Antes a gente finalizar a nossa tarde de hoje de estudo, eu gostaria de pedir para a nossa irmã Edna para fazer uma oração agradecendo ao Senhor pela vida do pastor Charles e pela vida da nossa irmã Fábia, tá? Por tudo que o Senhor tem feito por nós através da vida deles.
E, Fábia, depois que a Edna, a gente vai mudar um pouquinho hoje, a gente vai fugir um pouquinho da regra, hoje quebrar, né? A gente vive quebrando regras, né? Assim que a Edna terminar de orar, canta um último louvor para nós, Rocha Fiel. Você pode fazer isso? Por favor, um último louvor. Aí, assim que a nossa irmã Edna terminar, você entra com Rocha Fiel para nós, em nome de Jesus. Ô, Edna, você está aí? Amém. Ora para nós, Edna, fazendo favor pela vida do pastor Charles e pela vida da nossa irmã Fábia, agradecendo ao Senhor por eles, pela vida deles. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta tarde gloriosa, nessa tarde, ó Deus, em que nós podemos sentir a presença do teu Espírito Santo conosco, o teu cuidado, o teu zelo, o teu amor para com as nossas vidas. Pai, nós te rendemos honra e glória nessa tarde, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do teu servo, pastor Charleson. Pai, muito obrigado porque nós podemos perceber a presença do teu Espírito Santo na vida dele, o agir do Senhor através das palavras dele, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, que o Senhor continue usando, dando sabedoria, para que onde quer que o teu filho for, Deus, ele possa continuar fazendo diferença, que a cada dia mais e mais o Senhor possa, Deus, dar ele discernimento, sabedoria da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do teu filho, pela família dele, Deus, que eu tenho certeza que o Senhor tem abençoado e tem derramado, Deus, a tua graça e a tua unção sobre eles. Continue fortalecendo o teu filho no teu caminho, na tua presença, para que, ó Deus, ele continue sendo um vaso nas tuas mãos, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Te louvamos também, ó Deus, pela vida da irmã Fábia. Obrigada, Deus, pela vida da tua serva. Continue, Deus, derramando sobre ela a tua unção, que todas as vezes que ela abrir os seus lábios para adorar o Senhor, que não seja, Deus, a mulher adorar o Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo, através dos lábios da tua filha, Deus, te louvando e te exaltando, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida da tua filha nessa tarde. Nós agradecemos ao Senhor pela presença gloriosa do Senhor conosco, Deus, por essa palavra gloriosa que o Senhor trouxe aos nossos corações essa tarde. Muito aprendemos contigo, Senhor. Continue nos ensinando a cada dia mais e mais e nos dando discernimento daquilo que é do Senhor, Deus, para as nossas vidas. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nós damos a Ti nesta tarde, Deus. Muito obrigada por este grupo de estudo, Senhor, que sabemos que foi levantado do coração do Senhor, porque os sinais estão aí, Deus, e nós temos percebido a diferença que o Senhor tem feito, Deus, através deste grupo de estudo. Muito obrigada, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, a pedido da nossa irmã Mona Lise, né? Rocha Fiel, só que vai ser sem playback porque ela me avisou agora. Então, vamos estar louvando a Deus. Amo-te, ó meu Senhor, o grande eu sou. Rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em ti, em teu poder. E quando tudo escureça, a tua luz posso ver. Quero estar e edificar o meu coração no seguro imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar
rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Oh, oh. Quero estar e edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus e dê um final de semana, uma semana hiper e mega abençoada. Amém. Amém. Quem quer o link do canal do pastor, tá aí no chat aí embaixo. Eu coloquei, colei, só clicar aí, já vai direto lá no canal. Vai lá, curte lá o canal do pastor. Tem várias mensagens, tem coisa boa lá para nós. E o link também do nosso grupo, Metanoia tá aqui, não tá, Ade? Parece que a Viviane colocou o link do nosso grupo, do canal, do WhatsApp. Vai lá no nosso WhatsApp, entra lá no nosso WhatsApp e lá você vai encontrar tudo o que você precisa. O Instagram, o Facebook, tá tudo lá, tá? E eu gostaria de agradecer vocês por essa tarde. A minha prima está aqui, a Gisele, convidei. Várias pessoas que eu convidei essa tarde estão aqui conosco. Obrigada a vocês por ter abrido mão, né, desse tempo para poder aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. A verdade te faz você crescer. E não tem nada melhor do que nós crescermos espiritualmente. A gente sair daquele lugar de escuridão e a gente vir para a luz. E quando a escuridão chega, a gente sabe aquilo que precisa ser organizado, aquilo que precisa ser limpo, aquilo que precisa ser mudado. E quem só faz isso por nós é a palavra, é a verdade, que pode nos limpar. Amém?
Irmãos, fica com o Senhor Jesus. Aqueles que gostam de ficar aqui batendo um papinho, pode ficar, tá? Bater, despedir um dos outros aqui, a gente vai ficar aqui por algum tempinho ainda. E aqueles que não puder ficar, fica à vontade para sair. Lembrando que sábado que vem nós vamos estar aqui no mesmo horário, às 3h15, às 3h30 da tarde, com o capítulo 7 e o capítulo 8. E quem vai trazer para nós vai ser o nosso irmão Franco, Dani, que vai falar para nós sobre o capítulo 7 e o capítulo 8 de Esdras. E no dia 30 vai ser o nosso irmão Vanderly, vai falar sobre o 9 e o 10. Aí nós vamos estar fechando o nosso livro de Esdras com sucesso. Mas pega a palavra, leia a palavra. Não vem para cá cru, não. Vem para cá alimentado. Só vem para cá para você poder tirar suas dúvidas. Daquilo que ficou escuro, que você não conseguiu entender, aqui pode ser esclarecido para você. Você pode colocar suas dúvidas aqui, ó, no chat aqui. Os pastores que estiver falando, ministrando, se eles não souber tirar a dúvida de vocês, a gente vai procurar, mas você, como se diz, sem a sua dúvida tirada, você não vai ficar. A gente vai arrumar um jeito que a gente vai conseguir tirar a sua dúvida. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar lá no nosso grupo do WhatsApp. Obrigada a Vilma, que ficou aqui com a gente. Obrigada a Priscila, que dirigiu. A Fábia, que cantou. O pastor Charles já saiu, mas glorificado seja Deus pela vida dele. A Viviane não está aqui hoje, porque ela está trabalhando. A Aline também não está aqui hoje, porque ela teve um compromisso. Mas a Dê, obrigada às meninas que têm compartilhado, né, que têm nos ajudado para o crescimento desse grupo. E a você que está aqui conosco, participando. Obrigada a vocês. Fique com Deus. Um final de semana abençoado. Beijo. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém.